Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para o quinto episódio da série Explorando o Poder da Inteligência Artificial na leitura da Bíblia. Neste episódio, eu quero falar sobre a comparações de versões, uma aplicação prática muito importante, de muita ajuda, que permite que a gente compare diversas traduções em um mesmo lugar. É importante frisar o seguinte, que quando a gente fala em qual é a melhor versão da Bíblia, a gente precisa ser bem honesto. Não existe uma melhor versão da Bíblia. Toda a Bíblia que é traduzida para outro idioma, vindo dos originais, tem os seus pressupostos, tem as suas idiosincrasias, isso é, as suas questões denominacionais, seus pressupostos, seus preconceitos e assim por diante. Então, a comparação de traduções permite que você assuma o comando e diga de fato qual é a melhor tradução daquele versículo, daquela passagem em que você tenha como critério outras versões e faça mais sentido para você no seu contexto ao ler a passagem. Então vamos ao prompt colocar em operação no chat GPT. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar suas impressões, compartilhar esse vídeo, compartilhar suas impressões, seus exercícios que eu estou passando no final de cada vídeo, um exercício similar ao que eu faço aqui, para que você exercite, põe em prática esse aprendizado. E eu deixo o prompt aí no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui com você, então. Muito bem, aqui estamos no chat GPT, versão gratuita, estou fazendo questão de frisar isso. Obviamente que outros modelos do chat GPT, na versão paga, são melhores em desempenho, precisão, etc. Mas para o nosso propósito, que é verificar e aprender as aplicações, as 10 aplicações práticas mais importantes da inteligência artificial, o ChatGPT nos atende bem. Então, eu vou pedir uma comparação de um versículo bíblico. Compare o Salmo 116:15. Aqui esse versículo é aquele: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Algumas outras versões traduzem diferente, como vai aparecer aqui na comparação. Espere para ver. Aí eu dou as versões: Almeida Revista e Atualizada, a NVI, o ChatGPT já sabe que é a nova versão internacional, e a King James Atualizada. Observe que eu coloquei aqui, entre parênteses, PTBR. PTBR é a sigla para o nosso idioma, português do Brasil. PT é português de Portugal e assim por diante. PT, né, de Moçambique, isso é português de Moçambique, de Angola e dos países de fala portuguesa. O nosso é PTBR, português do Brasil. Por que eu faço isso? Porque a King James, a primeira vez que eu usei King James atualizada, ele me deu a versão em inglês, ou a versão inglesa dessa Bíblia. Então, eu especifico aqui, neste caso, a língua, tá certo? Aí, o que eu quero? Que descreva as principais diferenças entre elas. Eu não quero as semelhanças, eu quero só as diferenças. E aí, o output, né? Como que eu quero o resultado, em que formato? Apresente todos os resultados em uma tabela com 3 colunas. Na coluna 1, você coloca o nome da versão bíblica, que são essas 3. Na coluna 2, o texto bíblico, então, que é o Salmo 116:15, e a comparação das diferenças, né?
na terceira coluna. Deixa eu fazer aqui um parêntese muito importante. O livro dos Salmos tem duas numerações. A numeração que vem da Bíblia hebraica e a numeração que vem da Bíblia grega, do Antigo Testamento. A Bíblia hebraica, adotada pela maioria das versões protestantes da Bíblia, conserva a numeração como texto massorético, como texto hebraico. E as versões católicas, algumas ortodoxas também, tiraram a numeração ou seguiram a numeração da Septuaginta, da tradução grega do Antigo Testamento, que dá uma diferença, às vezes de um salmo, às vezes de 2 salmos em blocos distintos. Então, se você é católico, meu irmão, minha irmã, ou você é protestante, evangélico, tenha isso em mente. E às vezes você vai pôr uma numeração e dependendo da versão bíblica que você vai usar, pode aparecer coisas diferentes, tá bem? Fique atento. Aqui, obviamente, que eu coloquei 3 versões dos Bíblia da tradição protestante. Vamos ver, então, os resultados. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Veja que aqui ele já está fazendo, então, a comparação e vai por nenhuma coluna versão bíblica, Almeida, NVI, King James, preciosa, o texto bíblico da Almeida, preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Veja a nova versão internacional, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. E King James vai, preciosos olhos do Senhor, a morte de seus santos, acompanhando a Almeida. Aqui é a comparação das diferenças. Linguagem tradicional com preciosa aos olhos do Senhor, mudança significativa na NVI, que introduz com pesar, sugerindo tristeza divina, e mantém preciosa, né, a King James na estrutura semelhante à árabe, mas o Senhor em caixa alta, isso não tem diferença nenhuma, né? Análise das diferenças, então, ambas King James e Almeida mantêm a palavra preciosa para valorizar a ideia dos santos como poucas diferenças textuais, caixa alta aqui, que não faz diferença. NVI traduz o versículo como uma mudança de sentido, introduzindo a ideia de pesar divino, que contrasta com a conotação positiva das outras versões. Uma explicação importante é que esse texto eu escolhi, que a palavra preciosa se relaciona com pedra preciosa, e quanto mais preciosa é a pedra, mais dura ela é, né? Veja, por exemplo, o diamante, que é uma pedra bem dura. Então, essa palavra pode ser traduzida também como dureza. Dura é a morte, aos olhos do Senhor, é a morte dos seus santos. Obviamente que você vai precisar desenvolver esse estudo, porque a nossa conversa aqui é sobre a comparação de traduções bíblicas. Esse prompt você pode pedir, então, que ele dê aí uma palavra hebraica que é usada lá, os seus significados, etc. O objetivo deste vídeo é mostrar a aplicação prática e não discutir a teologia, tá certo? Muito bem, como exercício, faça a comparação da parábola do fermento em Mateus 13, 33. Vou deixar aí nos comentários o prompt e a tarefa, o exercício, na verdade, que você deve fazer. Então, não se esqueça de compartilhar os seus resultados para ver se você usar outra inteligência artificial, indique qual é, para a gente saber como cada uma se comporta com esse prompt, com essas instruções, tá bem? Não por último, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar aí os seus comentários. Eu te espero para o próximo episódio dessa série. Shalom.